Olá, hoje é 3 de agosto de 2022, quarta-feira. Vamos entrando no ar, ver quais são as manchetes de hoje dos jornais. Começando aqui pela Bahia, o jornal Correio traz uma notícia que teve grande repercussão ontem, que foi o assassinato durante um assalto dessa menina de 15 anos, Cristal. Morta no Campo Grande a caminho da escola. Estava inclusive com a irmã e a mãe. Houve uma grande comoção por conta desse crime. Agora, no Jornal à Tarde, essa não é a manchete, foi apenas uma chamada aqui embaixo. O Jornal à Tarde procura não dar muita importância a esse assunto. A adolescente morre baleada e envolvida é presa. Já vai destacando logo a ação da polícia, que já prendeu a pessoa. Infelizmente, isso também é um caso que acaba entrando para a guerra eleitoral, e da qual os dois jornais participam ativamente. Mas a manchete da tarde é: Bahia bate recorde em mudança de nome e gênero. Folha de Londrina: insegurança alimentar afeta 61 milhões de brasileiros. Estudo da Abrinq mostra que 700 mil crianças com menos de 5 anos sofrem com a desnutrição. Especialistas alertam que a falta de nutrientes compromete o desenvolvimento cognitivo. É uma tragédia nacional essa questão do Brasil, que produz tanto alimento, ter tanta gente passando fome. No jornal o Globo, visita de Nancy Pelosi a Taiwan eleva tensão entre Estados Unidos e China. Pequim iniciou manobras militares na região em torno da ilha. O jornal o Globo, pelo segundo dia seguido, dando uma manchete internacional. Na Folha de São Paulo, a mesma foto aparece, mas a manchete é sobre as eleições. TSE reduz acesso a informações sobre bens de candidatos. Essa mudança agora vai ocultar nomes de empresas e evolução patrimonial de quem disputa cargos. Sempre foi uma informação que foi muito utilizada em reportagens, mostrando que o cara tinha entrado na vida pública com quase nada e agora estava cheio da grana. Sendo que o salário de político não daria para essa evolução patrimonial. Mas agora essas reportagens não poderão mais ser feitas, já que o TSE não dará mais acesso a essas informações acerca da evolução patrimonial, alegando que assim ele atende à Lei Geral de Proteção de Dados. O Estado de São Paulo, TSE monta ação contra hackers após relatório alertar para ataques. Temor é de que a Justiça Eleitoral seja alvo de ação como a que paralisou o STJ em 2020. Não sei se você está lembrado, em 2020 ficou vários dias o STJ fora do ar, né? Todos os processos foram... o acesso a eles foi impedido por conta de um ataque hacker. E é claro que vai ter isso na eleição, né? Se o TSE não se preparar devidamente, adequadamente para isso, o que vai acontecer é que eles vão ser bem-sucedidos de alguma maneira, com algum grau de intensidade nesse ataque, que vai servir para colocar em dúvida o resultado das eleições. Vamos torcer para que o TSE seja mais esperto do que a bandidagem. A Bahia, a situação do Jerônimo, candidato do jornal, candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado, complica-se com essas notícias de que ele estaria envolvido numa negociação de Lula com a União Brasil para a retirada de sua candidatura. A princípio, isso pega mal para ACM Neto, mas com a insistência nesse assunto, e aí eu estou te mostrando aí o blog da Andréa Sadi, que conhece muito bem esses bastidores da política nacional e não tem nenhuma razão para estar criando coisas em relação à eleição baiana, reforça essa ideia de que impasse no palanque da Bahia travou o acordo do PT com a União Brasil. Veja bem, o acordo não aconteceu, mas não aconteceu porque Wagner botou pé firme, com certeza Rui Costa também
foi preciso interferir aí para dizer de jeito nenhum, porque não faz o menor sentido, né? Governar o Estado e abrir mão de lançar um candidato. Vai perguntar lá se eles querem abrir mão da candidatura de Haddad. Ah, mas São Paulo é maior, São Paulo é mais importante e São Paulo, Haddad está em primeiro nas pesquisas. Sim, mas só isso não é... São argumentos válidos, porém, você abrir mão de um Estado que o partido governa 4 eleições seguidas, venceu 4 eleições seguidas e simplesmente não disputar, não tem o menor cabimento. Talvez, quando botaram essa carta na mesa, já também soubessem que não tem cabimento. Porém, serve para desgastar, né? Para desgastar, funciona direitinho. Aí já é outra conversa e realmente isso tem gerado, sim, um desgaste, porque prejudica, coloca no descrédito a candidatura do Jerônimo Rodrigues. Agora, hoje tem uma mosca aqui que não quer me deixar trabalhar. E saiu uma nova pesquisa presidencial do Instituto Quest. Saiu hoje, nesta quarta-feira. Nela, Lula tem 44%, Bolsonaro 32%, Ciro Gomes 5%, André Janones 2%, Simone Tebet 2%, Pablo Marçal 1% e daí para baixo todo mundo tem 0%. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos com 0%. Então o Pablo Marçal está até conseguindo colocar a cabeça do lado de fora. E hoje tem reunião do André Janones com o Lula para que o Lula tente convencer o André Janones a apoiá-lo. É uma busca pelo objetivo de ganhar a eleição em primeiro turno, né? Que essa é a meta hoje, né? As pesquisas indicam uma vitória de Lula, nem que seja no segundo turno, mas o que é considerado ideal para o PT é ganhar ainda no primeiro turno e encerrar a conversa, né? Até para afastar riscos de ruptura democrática por parte do presidente Jair Bolsonaro. Então, uma derrota em primeiro turno o deixaria mais desconfortável em relação a essa possibilidade. Esses números da pesquisa Quest aí, eles têm uma pequena variação a favor de Bolsonaro, que subiu 1 ponto e Lula caiu 1 ponto em relação à pesquisa anterior. A soma de todos ainda dá uns 2 pontinhos de vantagem para Lula, o que faria com que ele ganhasse no primeiro turno. Todos somados ficam 2 pontos percentuais abaixo do Lula. Porém, é uma diferença muito pequena, né? Não dá para confiar em que a eleição estaria aí garantida no primeiro turno. Claro que muita coisa muda, com certeza. Muita coisa não, talvez o certo seja dizer pouca coisa muda quando você estiver perto da eleição, mas muda. Muda porque pessoas que vinham ignorando o pleito, ignorando o assunto, tomam a decisão nos últimos dias. Tem aqueles que não vão mesmo votar, tem aqueles que anulam, etc., mas alguns deixam para decidir em cima da hora. E ter só 2 pontos de vantagem não é garantia para ninguém. Então o Lula fica buscando acordos com a União Brasil, com o Janones. Se ele pudesse, tinha tirado a Simone Tebet do mapa, né, da disputa, para poder vencer ainda em primeiro turno, mas não conseguiu. A propósito da eleição baiana, quem está em campanha são os... Eu ia usar um termo pejorativo aqui, mas eu vou dispensá-lo. Mas, enfim, a torcida de José Ronaldo, que vem preparando manifestações seguidas, produzindo manifestações seguidas a favor dele, para que seja o escolhido de ACM Neto. Mas isso não é coisa espontânea, né? Isso é coisa feita em laboratório. Veja o vídeo e me diga se você não acha a mesma coisa. Esse homem que representa não Venezuela, mas a Bahia.
liderança de toda essa região, amigo de Pé de Serra, José Ronaldo de Carvalho. Pois é, você está vendo aí que tem toda uma produção, né, que isso não foi assim, uma coisa espontânea. Está saindo da fábrica. E saindo da fábrica, inclusive, eventualmente por encomenda do próprio interessado. Porém, de uma maneira ou de outra, ele sendo escolhido ou não, a grande dificuldade é o fato de ser do mesmo partido. Ninguém aqui discute o mérito e a força política de José Ronaldo para ser o candidato a vice na chapa de ACM Neto. O problema é ser do mesmo partido. Então é isso que coloca assim numa situação de... Essa é a principal desvantagem dele em relação a isso. No mais, eu imagino que ele só tenha pontos fortes, né? Tem um ou outro, eventualmente, ponto fraco, mas está bem classificado, nunca abriu mão, bem posicionado para tentar ser o vice. Nunca abriu mão dessa candidatura. A imprensa de Salvador sistematicamente tentava deixá-lo de fora e hoje todos admitem que ele está entre os 3 nomes ali para cotados à espera dessa decisão final de ACM Neto, que tem adiado de maneira, até eu já falei outras vezes, de uma maneira imprópria. Eu acho que a demora em tomar uma decisão não ajuda em relação à construção da imagem dele como líder político. Mas está aí, o Zé Ronaldo continua no páreo e se não ganhar o lugar na chapa de vice, ganha alguma outra posição, né, que também poderá ajudá-lo futuramente. Agora estamos falando de ganhar e troco por um que não vai perder, que é o Denilton Brito. Por que eu estou dizendo isso? Tem havido reclamações acerca do Denilton Brito, queixas, e o mais recente foi o Jurandir, o vereador Jurandir Carvalho, que foi à tribuna da Câmara também falando a mim em entrevista, culpou o Jurandir, né, por essa insatisfação que ele tem com o governo municipal, com o prefeito, dizendo que o prefeito diz uma coisa e o Jurandir desdiz, o Jurandir desfaz. O Jurandir não, o Denilton. O Denilton desfaz. Eu não conheço o Denilton, né? Então, ontem, o Joilton Freitas entrevistou no programa de rádio, o Rotativo News, o prefeito Colbert Martins. E, obviamente, tocou nessa questão do Denilton Brito. Afinal, vai fazer alguma coisa? Estão reclamando dele? O que o senhor diz? E pela resposta que o prefeito dá, a gente pode considerar o Denilton um intocável. Repare. Quaisquer críticas que venham a Denilton são críticas feitas a mim. Denilton é uma figura que está trabalhando na prefeitura comigo há muito tempo, trabalha com muita segurança, muita tranquilidade. É o ex-funcionário do Banco do Brasil, tem muita consciência e muita tranquilidade, e eu tenho tranquilidade em tê-lo aonde ele está. O vereador Jurandir é uma pessoa que eu gosto, respeito. Tudo que foi necessário atender para a Jurandir, atendi tudo. Não teve nada que não fosse. Portanto, ele pode estar fazendo qualquer tipo de queixa. Agora, eu também não faço nenhuma interferência com relação a quem ele nomeia no seu gabinete. De qualquer forma, no meu gabinete, essa decisão é apenas e tão somente minha. Denilton é uma pessoa absolutamente de minha confiança absoluta. Olha, esse argumento do prefeito parece assim um argumento muito justo. Eu não me meto nas nomeações do gabinete dele, por que ele quer se meter no meu? De fato, o direito, o prefeito tem de nomear quem ele quiser e o vereador não tem que contestar isso. Porém, quem o vereador nomeia no seu gabinete não faz a menor diferença para o prefeito, mas quem o prefeito nomeia faz diferença para o vereador e para toda a comunidade. Então, é um argumento que parece bom, mas na verdade é uma falácia. Em relação a ele dizer que tudo que o vereador pediu, ele atendeu, tudo, ele enfatiza isso,
Obviamente eu não vou entrar aqui no mérito, que sei lá quais seriam esses pedidos, mas eu me lembro de um especificamente que o vereador mencionou na Câmara, que foi a cessão de uma praça para se fazer uma feira de agricultura familiar. Não era só a cessão do espaço, não estava pedindo mais nada além disso. E a prefeitura não concedeu. E eu achei assim, de uma inabilidade tremenda, espantosa. Você deixar insatisfeito um aliado político, um membro da sua bancada, por causa de um ato que é absolutamente não oneroso para o município, simples, não há dificuldade nenhuma em atender, não haveria em atender esse pedido. Então, o Jurandir também lá disse que vai fazer festa, cavalgada, eventos, e a prefeitura não apoia. Sempre houve os vereadores fazendo esse meio de campo, né, pedindo à prefeitura que providencie essas providências mínimas, básicas. Não se trata de pedir cargo, de emprego para 10, 20, 100 pessoas. Se trata de uma medida banal e, assim mesmo, deixou de ser atendida. O prefeito se queixou nessa entrevista com o Joilton também da Câmara, né, dizendo que espera a Câmara acatar o pedido de empréstimo que a prefeitura fez de 40 milhões de dólares para pagar em mais de 20 anos aí para frente. Pedi à Câmara, já tem 4 meses, a liberação, que a Câmara libere uma proposta para eu pedir recursos à Câmara. Pedi à Câmara, já tem 4 meses, a liberação, que a Câmara libere uma proposta para eu pedir recursos. A Câmara não respondeu até hoje. Eu espero que ela possa responder para que nós possamos investir 260 milhões de reais para que a cidade não tenha enchentes, para que a cidade fazer o que precisa fazer na Baraúna, fazer na Queimadinha, fazer no Feira 10, fazer viadutos lá de quem vai para a Morada das Árvores, Feira 9, duplicação da Tomé de Souza que precisa ser feita, lá no Sim, na Artemia, enfim, a cidade precisa disso. E eu espero que a Câmara possa fazer essa aprovação, porque qualquer obra que se comece agora, qualquer projeto, porque nem projeto se começa se você não tem o recurso, nós seguramente só começaremos a ter inaugurações a partir, no mínimo, de 2025, que vai ser feito exatamente pelo próximo prefeito. Então, a inauguração a partir de 2025 serve de argumento para o prefeito alegar, como se ele quisesse dizer assim, que não há interesse pessoal dele na obra. Mas a Câmara tem que ser responsável pelo que se passa no município e pensar no futuro. Como é que o município vai pegar 40 milhões de dólares para pagar ao longo do mandato de vários prefeitos que virão aí, que nós não sabemos quem são pela frente, sem que haja um embasamento desse pedido, um embasamento, uma fundamentação bem feita. E eu até recebi aqui, quando mencionei esse assunto, uma queixa de uma pessoa do primeiro escalão do governo municipal, dizendo que tinha sido enviado um projeto, um detalhamento para lá, para a Câmara. Mas isso, primeiro eu tenho o projeto aqui para mostrar. E segundo, isso foi motivo de comentário de alguns vereadores na sessão de ontem, que foi a retomada do Legislativo, inclusive foi uma sessão assim, sem maiores novidades, a não ser que eles criaram uma comissão, e essa é uma grande novidade, para começar a analisar o impeachment do prefeito Cober Martins. E é um outro fator, né, para colocar em dúvida a conveniência de se autorizar um empréstimo para um prefeito que corre o risco de ser tirado do cargo. Mas o vereador Jonatas Monteiro se manifestou na Câmara, então, ontem, dizendo que o projeto que chegou lá não tem nada. E eu vou colocar a fala dele, depois eu vou mostrar o projeto. Eu gostaria de solicitar à bancada do governo que faça aquilo que é o básico quando se trata de um pedido de empréstimo ou de autorização para o empréstimo de 246 milhões de reais. Que seja encaminhado a essa casa o conjunto dos projetos básicos. Porque até então, seja a revitalização do Prato Raso, seja a duplicação da Artemia Pires, nós só temos contato com isso pelas peças de propaganda. Então é fundamental, para que haja discussão qualificada, que os projetos cheguem aqui e que eles possam ser analisados tecnicamente de modo devido.
porque até então isso não foi feito. Quem já olhou o projeto de lei de número 03 de 2022, que é esse pedido de autorização de empréstimo, vai perceber que ele tem 2 páginas e não é acompanhado de nenhum projeto básico. E as 2 páginas estão aí, ó. Essa é a capa do projeto. 03522, projeto de lei. Tenho aqui o assunto. Data de 20 de abril de 2022. Não tem ainda 4 meses, ao contrário do que o prefeito falou, mas já tem 3 meses. E diz apenas isso: autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Corporação Andina de Fomento, CAF, que é aquela mesma instituição financeira que fez o empréstimo para os viadutos, quando o Zé Ronaldo lançou essa obra, para financiamento de obras no âmbito de projeto de saneamento, meio ambiente, sede, distritos e mobilidade, sede, distritos do município de Feira de Santana. Ou seja, nem sequer lista as obras, nem diz que obras são. É apenas obras de saneamento, obras de mobilidade. Então, aí tem alguns poucos parágrafos dizendo limite de 40 milhões de dólares, que em janeiro correspondiam a 246 milhões e 100 mil reais. Alguns parágrafos, o segundo artigo, falando de que o município pode pagar com a sua receita de impostos, né? A terceira página é essa, né? Firmar contratos aditivos. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos aditivos, convênios e acordos necessários à implementação do referido programa. Tem a data e a assinatura do prefeito. E é só isso. É só isso. É absolutamente insuficiente para colocar o município no endividamento de 40 milhões de dólares num período de 22 anos, de até 22 anos. Chega a ser inconsequente por parte da prefeitura. Talvez eles tenham o costume, né, quando tinham um domínio da Câmara, um controle absoluto da Câmara, de passar qualquer coisa. Mas eu não sei se nesse período, que basicamente foi no período de José Ronaldo, se passou algo assim tão inconsistente, tão vazio, um valor tão alto, com tão pouca justificativa. Não há justificativa nenhuma, nem, é como eu insisto em dizer, não há nenhuma lista de obras. Então realmente é de se deixar estarrecido qualquer um que veja isso daí. Tem o menor cabimento. Agora, continua o problema da regulação em Feira de Santana, voltou a subir. Agora são 40 pacientes de novo, mais de 40, né? São 43 pacientes. Esse aqui, por exemplo, aguarda 13 dias para tratar complicações decorrentes de diabetes. E estão aí essas pessoas nas UPAs e nas policlínicas de Feira de Santana que não têm condições de atendê-los na situação em que eles já estão. E os pais, infelizmente, em Feira de Santana estão deixando de vacinar suas crianças para Covid, as crianças de 3 e 4 anos. Até agora o município já vacinou quase 60 mil crianças, não teve nenhum tipo de problema, mas os pais de crianças de 3 e 4 anos estão com medo. E nos últimos 20 dias, mais ou menos, só foram vacinadas 583 crianças. O público-alvo é de 16 mil crianças. Então, desde que essa vacinação foi autorizada, dia 20 até ontem, terça-feira, uma parcela ínfima desse total de 16 mil crianças foi vacinada. Só 583, volto a dizer, crianças de 3 e 4 anos foram imunizadas. Muito bem. Nessa terça-feira vamos ficando por aqui. Aliás, quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Vamos ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã. Um abraço para você. Lembra de curtir o programa, de comentar, de compartilhar.